Amém, gente? Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus Cristo está feliz com vocês? Então, nós vamos dar continuidade na exposição da carta de Paulo aos Efésios, né? Hoje no capítulo 6, encerrando então o capítulo, o livro de Éfeso, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mais um livro aí que nós terminamos nas nossas reuniões de quarta-feira de ensino bíblico. Então, Efésios no capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 24. Amém? Você pode abrir aí sua Bíblia, seu smartphone. Não tem a cola na TV hoje, mas eu tenho minha cola aqui no notebook. Amém? Algum voluntário para fazer essa leitura extensiva? Do 1 ao 24. Yes. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para a pessoa, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido, tudo permanecendo na balada. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou, eu que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente
o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, na semana passada, nós falamos um pouco a respeito das divisões, né, as epígrafes que a Bíblia ela tem, né? Tem alguns textos que ela tem ali para embasar o que vai ser dito depois, que alguns às vezes são até meio que incoerentes e não faz sentido nenhum. Mas é bom saber que nem sempre um texto ele está sendo finalizado ou se iniciando. Nesse caso aqui, no capítulo 6, ele é uma continuação do que o apóstolo já estava falando no capítulo 5, nos seus últimos versículos, né, a respeito nos seus primeiros versículos, a respeito da relação interpessoal. No capítulo 5, Paulo ele fala sobre os seguintes assuntos. Ele fala sobre a sujeição mútua, no capítulo 5, versículo 21, o dever das esposas, né, alguém lembra? E o dever dos maridos. Já nos primeiros versículos, do 1 ao 9, ele está tratando ali a respeito do dever dos filhos, né, o dever dos pais, do escravo e dos senhores. Né? No entendimento do apóstolo Paulo, o evangelho ele afeta diretamente todas as nossas áreas sentimentais, todos os relacionamentos que nos cercam, né? Sejam eles conjugais ou não. Nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele começa em versículo capítulo 6, ele começa direcionando já os seus conselhos para os filhos, né? Perceba que quando ele orienta que os filhos devem honrar o pai e seu pai e sua mãe, ele resgata um dos mandamentos do Decálogo, né? Que é um dos princípios que tem nos 10 mandamentos, né? E perceba também que nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo ele dá 3 razões para a obediência aos pais, né? Ele vai dizer que a obediência ela é natural e justa, a obediência é o cumprimento da lei, né? Vai estar relatado em Êxodo, no versículo 20, capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E fala também que obedecer também é um fruto do evangelho. Levítico, no capítulo 19... Estou sendo muito rápido? De boa? Estou sendo muito rápido? Levítico, capítulo 19, versículo 1 ao 3, vai dizer assim, ó. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a orientação que Paulo está nos dando aqui, né? Porque se hoje você não tem filho, você é um filho. E você tem o seu dever e a obrigação de honrar o pai e seu pai e sua mãe. Né? A nossa obediência em respeito a honrar os pais e a mãe, ela está diretamente ligada à obediência a Deus. Não existe a possibilidade de desobedecer ou desonrar os pais e a mãe, os pais, o pai e a mãe, e obedecer e honrar a Deus. Até porque essas duas ocasiões, essas duas situações, elas estão interligadas. Se eu não obedeço ao meu pai ou minha mãe, eu não honro, eu não sigo esses preceitos, diretamente eu também não obedeço e não honro a Deus. Amém? Até aqui, amém? Já no versículo 4, aí ele começa já também a dar uma orientação aos pais, né? A respeito de não ireis seu filho, né? Porque não é porque o pai ele é uma figura autoritativa diante do filho que ele pode agir ou falar de qualquer maneira com os filhos. O que Paulo orienta é que os pais instruam os seus filhos segundo a orientação e o conselho do Senhor, né? No versículo 5 ao 8, né, até o 9, na verdade, ele estava lendo, foi um dos temas que nós tratamos aqui na nossa EBD, com o tema o cristão e o trabalho, né? A respeito de, nós falamos sobre glorificar o nome do Senhor no trabalho
das atitudes que nós devemos ter, e eu trouxe como eu também dei essa aula e falei a respeito desse texto aqui. Por quê? A gente falou sobre o conceito de escravatura na época, que é totalmente diferente do que nós vivemos aqui, né? São contextos totalmente diferentes. O escravo ele era digno do seu salário, ele trabalhava por um determinado tempo e se quisesse ir na rota, ele ia na rota, mas se ele quisesse ser fiel e viver e trabalhar de eterno para o seu senhor, era um direito dele, ele que escolhia, mas o conceito era totalmente diferente, não tinha aquela, como é que eu posso dizer, tortura, sabe? Não tinha o que mais que acontecia aí, galera, vamos lá, vamos lembrar de história aí. Quem é bom de história? Fala aí, Samuca. Não existia senzala. Então é totalmente diferente. É bom a gente repetir isso inúmeras vezes, porque, primeiro, que a repetição é didática, né? E segundo, que no século atual. Pô, tem como desligar esse ventilador aqui? Não, estou morrendo de frio, velho. Por favor, se ele não estiver incomodando ninguém. Tô aqui me tremendo. Não, beleza. Então, voltando aqui. Tá com frio também? Ah, tá. Voltando aqui. É bom a gente repetir isso, porque no contexto que a igreja está inserida hoje em dia, no século XXI, existem diversas, inúmeras pessoas que são especialistas em opinar naquilo que elas não têm nenhum estudo sequer, ou nem, como é que posso dizer, uma autoridade para falar sobre determinado assunto. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu vi um vídeo de uma filha de uma cantora gospel que faleceu, e ela começou a criticar o conceito de escravatura, falando que a Bíblia ela é escravagista, escravagista, né? Isso, escravagista. E que a Bíblia, ela, além de ser machista, de tudo mais, ela apoiava a escravidão e tudo mais. Aí ela questionou, né? Esse é o Deus que você serve, que apoia a escravidão. Só que são coisas totalmente diferentes. Como diz aqui, não tem nada a ver o conceito de escravatura no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, nesse século em que Paulo escreve, com o conceito que nós vivemos aqui. Então a gente repete isso para que seja massificado e vocês sempre lembrem. Porque algum dia vocês serão questionados a respeito disso por pessoas que não sabem o que estão falando. Amém? Então, Paulo está orientando aqui, do 5 ao 8, aos escravos na época, de como servir aos seus senhores. Trabalhar para eles também como se estivessem trabalhando para Deus. E Paulo também fala para os senhores dos escravos que o Deus dos escravos é o mesmo Deus deles, e que entre o escravo para Deus, entre o escravo e o seu senhor não existe diferença. Ele não age parcialmente, não tem, como é que posso dizer, hierarquia entre os dois. Deus olha para todos da mesma forma. Beleza? Estou indo muito rápido? Alguém quer fazer algum comentário? Até agora não? Amém. Eu vou pedir para alguém ler só mais uma vez para mim, do versículo 10 ao 13. Eu gosto desse versículo que eu pedi para ler, porque, ao contrário do que muitos dizem por aí, ou acreditam, na verdade, a nossa luta de fato não é contra fulano nem beltrano. Às vezes, a galera usa ou de um público, ou de um palco, ou de suas redes sociais, para poder alfinetar ou, sabe, sei lá, tecer críticas, falar coisas a respeito de pessoas, como se pessoas fossem de fato os nossos inimigos. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, isso se dá por tanto pregações como por hinos, né, ou músicas gospels, igual aquela que a gente gosta muito, totalmente cristocêntrica, que fala assim, não é cristocêntrica não, é brincadeira. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção,
vai se arrepender. Vai estar entre eu vou falar como se fosse uma poesia, né? Vai estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Agora essa parte. Quem sabe no seu pensamento, eles vão dizer. Como é que é mesmo o restante? Oh meu Deus, como vale a pena o crente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo. Mas a minha vitória hoje, estou até arrepiado, tem sabor de mel. Então, perceba que, cara, qual é o intuito desse hino? É glorificar o nome do Senhor? Não. O que ela está dizendo aí nesse louvor não cristocêntrico é simplesmente que aqueles que não ajudaram ela, né, tocando em humildes, a vida é uma roda gigante. Ela pode estar embaixo agora, mas ela vai estar em cima. E quando ela estiver em cima aí, tá vendo? Não me ajudou? Como se, de fato, os nossos inimigos, inimigo de nossas almas, fosse o meu irmão que está ao lado. Só que Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Beleza? Comentário, alguém? Vamos lá, vamos enriquecer esse estudo aqui. É legal a gente falar isso assim, porque existem coisas estranhas quando a gente fala. Tá? Tem dois extremos. O primeiro extremo, ele, se eu não estou enganado, mas eu acho que é uma música que, aliás, o C.S. Lewis repete muito isso. O primeiro extremo crê que tudo é o diabo. Fica bem claro no texto que o diabo é nosso inimigo, certo? Ninguém tem dúvida disso. Seu inimigo não é o vizinho, não é o chefe, não é o colega de trabalho, não. O diabo é nosso inimigo. Mas os dois extremos é o cara que acha que tudo é diabo. Isso é um perigo. E o outro extremo é o cara que acha que nada é o diabo. Sim. É importante a gente entender qual o papel do diabo, como que ele atua. Não é uma aula sobre demonologia, como eu e a diaconisa Ana Paula fomos obrigados a fazer há um tempo atrás na nossa vida, e disseram para a gente que a gente tinha que conhecer o nosso inimigo. Que essa também tem, mas era muito pequenininho da minha frase. Mas disseram para a gente que a gente tinha que conhecer o nosso inimigo. Mas eu não vou falar onde, tá, gente? Eu vou falar onde. Pelo amor de Deus. Então, a gente não pode se andar com muita coisa extrema. Achar que o diabo não existe, não, nada, tudo é sua carne, ou do outro lado que tudo é diabo, não é? Agora a gente precisa continuar. Não, esse comentário, realmente, C.S. Lewis ele cita muito isso, né? Só que é o que você falou, tem gente que... A história do cavalo, lembra? É perfeita. Conhece a história do cavalo aí, alguém? Já ouviram? Então não vou nem repetir mais. Hã? Conhece essa história do cavalo? Não? Cara, eu não sou muito bom em analogia. E muito menos em contar história. Provavelmente eu vou contar errado, mas eu acho que vai chegar no mesmo sentido. Entende? É o seguinte, existia 2 fazendeiros, uma plantação, e um cavalo estava amarrado. E tinha um bilhete tipo assim, ó, não solte o cavalo. Daí, o que acontece? Se eu estiver errado, me ajuda aí, oráculo. Aí o que acontece? Diabo tá ali de rolê e o que ele faz? Solta o cavalo. Daí, o cavalo, ele pisoteia toda a plantação de alguém ali, aí acaba com tudo, e o dono dessa plantação mata o cavalo. E o dono do cavalo vai lá e mata o dono, dá uma confusão ali total, velho, um matando o outro, sacou? Um mata a família de um, aí se revolta, mata a família de outro, que aí revida e mata a família de outro. Aí tá uma mulher assim, olha assim e fala, caraca, Satanás, tá vendo o que você fez? Aí ele vai e fala assim, eu só soltei o cavalo. Tá entendendo? Quem foi que se encarregou de fazer o restante das coisas foi simplesmente são a gente. Às vezes o Satanás ele não tem nem culpa. Às vezes ele fica assim, tipo, eu não saí, vou anotar aqui no meu caderno porque essa é nova. Falei. Quando a gente entra nesse assunto, eu vou falar de batalha espiritual. Né? Sim. Um dos textos mais legais sobre batalha espiritual que tem na Bíblia, embora as pessoas não utilizem, é Balaque. Balaque. Você chegou a anotar?
Não, mas... Não, pode falar. Balaque contrata Balaão para poder amaldiçoar o povo. E Balaão não pode, ele não consegue. Ele não consegue amaldiçoar o povo. Cara, esse povo já é abençoado por Deus. Eu não consigo amaldiçoar. Mas faz o seguinte, Balaque, lança pedra de tropeço. Põe aqui oportunidades para esse povo se deitar, ídolos para eles adorarem. Põe pedra de tropeço, para que eles tropecem. Mas você não pode fazer nada com o povo, você não consegue amaldiçoar. Mas você consegue criar armadilhas. E esse é o papel do diabo. O diabo não controla a nossa vida. Ele não, esse negócio o diabo foi lá na minha casa. Irmão, a única forma do diabo ir na sua casa é se você abrir a porta para ele. Se você não abrir a porta para ele, ele não vai. E sentido não é no sentido literal, né? O diabo não vai fazer toque na sua porta e você vai abrir. Não. Mas ele cria, como a história do cavalo, ele cria a situação. Ele arma a armadilha. É o que Paulo vai falar. É o que Paulo ele vai estar falando aqui nesse texto, né? As ciladas, as armadilhas. É porque... Nós somos tentados pela nossa própria consciência. A gente é ditado que o diabo não oferece alface. Amém, gente? De boa até aqui? Alguém que tem alguma dúvida? Uma pergunta? Aproveita que o Samuel está aí. Não? Alguém pode ler o versículo 14? Por favor. Versículo 14. Sai, pois, filhos, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele tem em mente, né, um cinturão de couro, né, que os soldados romanos usavam. Esse cinturão, ele protegia, ele era aqui assim, ó, bem abaixo do abdômen, e ele tinha um papel fundamental de sustentar o restante da armadura, né? É igual um cinto com suspensório, né? Ele prendia toda a túnica do soldado, né, e sustentava a couraça que servia de suporte para a espada, né? E, então, o que significa se vestir com o cinto da verdade? Né? Na nossa vida, a gente deve viver de fato em absolutamente verdade. Uma verdade absoluta, porque se tudo aquilo que nos sustenta, ou essa verdade, né, o cinto que ele está ilustrando aqui figurativamente, se a gente não viver de uma verdade absoluta, uma hora a casa cai e as coisas não se sustentam. Se eu tiver uma vida que não condiz ou não é verdade com aquilo que eu falo, nada passa desapercebido. E isso não vai ser sustentado por muito tempo. Beleza? Tranquilo? Versículo 15. É porque se eu ficar voltando aqui, pode ler aí para mim? Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Bom, os soldados romanos, eles usavam calçados que eram feitos de couro e eram uns pregos agudos também que eles colocavam, né? É um conceito de guerra. Se você parar para perceber, o que o apóstolo Paulo está fazendo é orientando, dando... Porque lembra que o apóstolo Paulo estava onde quando escreveu a carta? Alguém sabe? Estava preso e provavelmente rodeado de soldados. Então ele começa a dar orientações à igreja de Éfeso, ilustrando tanto ali as armaduras de um soldado, orientando como que eles devam seguir ou se portar a respeito de uma preparação para uma guerra, seja ela espiritual ou um conflito ali qualquer, não um conflito de mão armada, mas um conflito ali, como é que posso dizer, de defesa da fé, de sustentabilidade espiritual. Então, ele vai dar várias ilustrações figurativas, como uma couraça, como uma espada, ele vai falar de escudo. E tem uma parada muito importante que a gente vai tratar, vai falar bem depois aqui. Então, ele está falando do calçado, né, que eles usavam pontos agudos, e eles davam estabilidade ao soldado porque eles não se prendiam ao solo. Quando ele usa a analogia do calçado, o soldado como uma figura de prontidão do evangelho de paz,
o apóstolo ele fala de segurança e de confiança, do conforto que há nas boas novas de reconciliação com Deus pela obra de Cristo. O crente, ele só pode lutar, ou só pode entrar numa batalha espiritual se de fato estiver em paz com Deus. Eu gosto que eu vi, estava pesquisando, vi nos comentários, o pastor Augusto, o reverendo Augusto Nicodemos e a galera da Escola de Discípulos, eles usaram duas aplicações para isso, né? Ele fala que, primeiramente, ele também entende que o crente ele deve sempre estar pronto para pregar o evangelho e também sempre pronto para uma batalha, né? Num contexto ali, como eu disse, de uma sustentabilidade espiritual. Tendo em vista que o soldado, na época, quando eles acampavam, eles não tiravam as sandálias dos pés. Para caso acontecesse, tipo assim, uma invasão de um inimigo, ele já estivesse totalmente pronto. Por isso que ele fala e alerta a respeito da prontidão. Beleza? Prontidão. Amém? Amém, gente? Amém. Como que era o escudo romano? Cara, o escudo romano, ele era num formato oval e retangular, que tinha um pouco mais de 1 metro de altura, ou seja, maior que eu. Pegaram essa piada? Um pouco mais de 1 metro de altura. 1 metro e a jujuba. Enfim, não foi tão boa não, né? Era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado quando ele se escondia atrás dele. Esses escudos, muitas das vezes, eram umedecidos. Para quê? Para que quando o exército inimigo lançasse flechas, geralmente eles lançassem flecha com alguma substância ou pegando fogo, elas batessem no escudo e não penetrassem e apagassem. Ou dessa forma, não feriria o soldado, não lhe causaria dano algum. Então, Paulo ele compara essas flechas que causam grande estrago com as tentações lançadas por Satanás contra as nossas vidas. E que a plena confiança em Deus é a sua palavra e o escudo eficaz contra essas setas. Ou seja, o escudo ele impede a penetração de uma flecha ou um dardo inflamado. Até aqui tudo bem? Beleza? Olha o Theo. Alguém lê aí rapidinho versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isaías, ele fala de... Alguém pode abrir rapidinho? Isaías capítulo 59, 17. Depois Isaías 11, 5. Outro, 49, versículo 2. Isaías 59, 17. Isso, 59, 17, Isaías 11, 5 e 49, 2. Obrigado. Cinquenta e nove, 17. Onze, capítulo 5 e 49, versículo 2. Capítulo 11, versículo 5. Pode falar, pode ler, mano. Onze, 5, 49, 2. Capítulo 11, versículo 5. Foi esse que ele leu. Mas qual foi a tua pergunta? 5? Não entendi, agora eu buguei. Ah, tá. Alguém? 49, versículo 2? Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua algema. Capítulo 59, versículo 17.
Aí, isso é muito maneiro, sabe por quê? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está citando ali o profeta Isaías. O profeta Isaías está falando que Deus, ele fala de Deus vestido de justiça como uma couraça, um capacete de salvação na cabeça. E Paulo, ele explica que agora Deus dá aos crentes essas mesmas armas, né? Para proteger a sua mente com a salvação, ocupar as nossas mentes com o que vem do céu. Então, cara, o apóstolo Paulo, ele simplesmente é incrível, porque ele está citando o Antigo Testamento, também trazendo uma alegoria figurativa do que ele está vivendo atualmente e mesmo assim orientando a igreja. Então, tudo envolve, por mais que existam, pastor, uma galera que acredita que o Antigo Testamento não serve para nada, o apóstolo Paulo aqui está mostrando e praticando, na verdade, que de fato existe bastante relevância para nós no Antigo Testamento. Amém, gente? Conseguiram sacar essa pegada do Paulo, do apóstolo Paulo aqui, com o livro de Isaías e orientando a igreja? Conseguiram? Não é legal essa parada? Eu acho muito maneiro. Também é a palavra de Deus. Também é porque, agora não falando, né, do contexto aqui, da nossa brincadeira interna, mas existe uma galera que realmente, para eles, a Bíblia começa de Mateus e vai até Apocalipse. Eles descartam o conceito moral que tem o Antigo Testamento, que é deixado para a gente também. Tipo assim, eu não preciso, eu como gentil, ter as mesmas práticas ou seguir as mesmas ordenanças que são postas diretamente para quem é judeu. Não, para mim, as coisas se encerraram em Cristo Jesus e ali uma nova aliança. Mas para eles, aí segue-se, tudo bem. Mas a questão moral, ela é válida, tanto para os judeus quanto para nós gentios. Porque em diversas cartas paulinas, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele também defende. Ele fala, acabamos de dizer aqui, que logo nos primeiros versículos, que ele resgata, ele está citando os 10 mandamentos na questão do filho honrar o pai. Entende? Cumpri-la, entende? Quando Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é boa para ensinar, redair e corrigir, ele está falando do Antigo Testamento. Não tinha no Novo Testamento compilado. Ele está falando justamente do Antigo Testamento. Quando ele fala que toda a escritura é boa, ao contrário do que alguns pensam, ele está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bom. Mas quando você citou o livro de Isaías, a gente consegue abrir uma parede rapidinho e fechar sobre o perigo da má interpretação. Uhum. A má interpretação gera um grande perigo, porque Isaías é o profeta messiânico. Sim. E nessas 3 passagens que ele leu, ele está falando especificamente de uma Pessoa. Ele está falando do Messias, o Cristo que viria. Só que tudo isso ele está fazendo no sentido Alegórico. É simbológico, não é literal. Só que o que os judeus não messiânicos esperam até hoje? Um Cristo que vem montado na armadura para levar dos romanos, exatamente. Se você ler esse texto de Isaías como literal, você vai entender isso. Paulo como literal. Uhum. Significa que quando você é crente, você não ganha a vida. Você ganha a espada, literalmente. Você ganha um capacete, literalmente. Você não perigo da má interpretação. Aí. Mas também a falsa doutrina que vem em cima disso. Porque tem crente que diz que a batalha espiritual você tem que ir, você tem que se analisar, se revisar para ver se você está com todos os itens da armadura. Para ir para o culto, tipo assim. Aí. Cara, é isso, né? Tipo, entra aí em questão a má interpretação e também em questão posso até dizer uma hipnotização. Por quê? A galera vai usar isso como uma forma de doutrinar um certo nicho de pessoas, como se realmente, foi o que Hélio disse, das pessoas levarem ao ponto literal. Não, você tem que usar um capacete espiritual, uma espada espiritual. Hã? Não entendi isso. Tá entendendo? Porque existem igrejas hoje em dia, cara, que se você chegar, vai ter um escudo lá, não do Thor, né? Mas tem um escudo lá na igreja,
o cara tá com uma espada ali, fazendo não sei o quê, entende? Talvez cortando algum laço que ele... Tem, eu tô falando porque eu vi. Um amigo aí me mandou também. Exatamente. Aí começa aí uma bola de neve, sabe? Começa aí. Começa. Enfim, gente. Já também aqui. Vamos lá. Senão o bola começa a desabafar aqui. Bom, no versículo 18 ao 20, cara, percebe uma coisa que o apóstolo Paulo ele enfatiza bastante a respeito da oração, né? Do 18 ao 20, ele cita, ele fala a respeito de oração 6 vezes. Por quê? A oração, ela, nessas quesitos de guerras espirituais, batalhas espirituais, tô brincando. Realmente, a oração, ela nos fortifica, ela encoraja, e o apóstolo ele estava preso, então ele sabia, tanto que ele, no versículo depois ele pede, ore por mim também, por causa de uma situação, para poder enfrentar, para poder falar a respeito da verdade no qual estou preso. E sabe o que no versículo 19 que o presbítero Hélio leu. Então é muito importante na vida do cristão a constância na oração, entende? A oração ela é o meio que nós temos de fato de comunicarmos com nosso Deus Pai. Amém? Beleza? Aí, logo nesses do 21 ao 24, a gente... Orando, mas ele não falou do tesouro. Orar e vigiar, né, gente? Como é que... Hã? Eu esquece, não vou comentar, não. Enfim. Não aconteceu comigo, parece aquele programa, não aconteceu com a amigo meu. Mas um pastor, pessoas que eu conheço, esse pessoal era dado oração, e o pastor deles falou pra mim, gente, vocês oram comigo. Aí eu já começaram a ficar feliz, a gente ora comigo, pastor, essa vocês vigiam um pouco. Sabe? Então, Paulo fala assim, olha, orando e vigiando nisso. Nisso onde? Nessa batalha que a gente enfrenta todos os dias. Então, se você não vigia, está tudo por água abaixo. Você consegue transformar bênção em maldição por conta de vigilância. Você consegue magoar as pessoas e entristecer quem te ama por falta de vigilância. Você consegue sair pecando descontroladamente por falta de vigilância. São duas coisas que também, tudo está interligado, né? Orar, não tem como orar sem você vigiar. Não dá para fazer um e negligenciar o outro. Os dois são bastante importantes na nossa vida. Vou ler aqui do 21 ao 24 e a gente vai encerrar, porque Paulo vai dizer que está enviando Tíquico, né? Tíquico, para entregar essa carta a eles, né? Foi ele o responsável para que essa carta chegasse à igreja de Éfeso, para que tornasse possível a leitura aos irmãos do que Paulo estava escrevendo para a igreja. Então ele envia Tíquico também com uma forma de encorajamento, para que eles saibam o que está se acontecendo com o apóstolo Paulo e eles sim mantendo a sua fé e constância em Cristo Jesus, mesmo na situação de um prisioneiro. E ele via Tíquico para que ele explique, explane para a igreja essa situação atual dele e encoraje para que eles continuem, mantenham-se firmes na fé. E no versículo 23 a 24, é aquela saudação final que nas cartas finais de Paulo tem, que a paz seja com os irmãos, o amor, a fé, a parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que se fala? Não é doxologia, não, Finalzinho aqui, ele começa... É uma saudação, né? E ele fala, né? A graça seja com todos, por isso que a gente fala graça e paz, todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor incorruptível. E assim a gente finaliza a carta de Efésios, no capítulo 6, para a honra e glória do Senhor. Gente, o que eu tenho que dizer para vocês